Amém? Acalma-te, povo santo. Assenta-te, povo santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos estender as mãos. Vamos para abençoar a vida do Cleiton. Oh, Pai. Senhor, Tu és fiel, Pai. Santo. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela Tua graça. Amém. Que se renovou. Amém. A Tua misericórdia. Glória a Jesus. A Tua doce e santa presença. Pai, o Cleiton se preparou. O Cleiton se dedicou. Mas agora ele está em Tuas mãos, ó Espírito Santo. Que seja a Tua palavra. Usa a vida do Cleiton. Dá a ele graça, unção, para transmitir a cada um de nós aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu falo que toda vez que a gente tem a oportunidade de compartilhar uma palavra é um privilégio, né? Porque a gente tem que entrar na presença de Deus, não tem outra alternativa, né? Porque senão a palavra fica morta, fica sem vida, né? Mas eu tenho essa palavra, esse estudo, na realidade é um estudo, tá? Que nós vamos compartilhar. Eu queria que todos estivessem ajudando, né? Assim, participa, é para participar, né? Isso aqui é a ação e a unção da graça de Deus sobre nós, né? Eu vou falar hoje sobre, o nosso estudo vai ser quem é o Espírito Santo, né? Eu sempre fiquei intrigado, como é que o Espírito Santo age, como é que ele opera em nós, como é que ele dá a liberdade da informação, do conhecimento e do pensamento nosso, né? Porque o Espírito Santo é o agente. O Eric começou falando que mostrava lá em Gênesis, né? Deus criando todo o ambiente para receber o homem, não era isso? Né? Só que Deus primeiro faz um ambiente, depois ele traz o homem, depois ele capacita o homem, né? E depois o pastor Francisco veio falando também em Gênesis, pregando sobre o início das escolhas do bem e do mal fora do jardim no Éden, e Deus levantando homens para realizar o seu propósito na terra. Então, todo tempo Deus tem um propósito, e o Espírito Santo, só para vocês entenderem, vocês poderiam falar assim, mas espera aí, o Espírito Santo não vai ter muito a ver, Cleiton, eles estão pregando sobre Gênesis, né? Mas tem tudo a ver, porque o Espírito Santo é o agente de todas as coisas. Deus usa Jesus como carne, homem, para nos ensinar, e ele usa o Espírito Santo de Deus para nos ensinar como fazer. É o Espírito Santo que em todo o tempo prepara todas as situações. E nós vamos ver isso. Então lembra, isso é o estudo, tá? E eu quero a ajuda de vocês, é para ajudar. Tá? Mas antes de mais nada, eu queria pedir 2 casais, eu queria Renato e Renata aqui, que é mais fácil de acesso, depois eu queria esse casal, né? Vem cá. Paulão, você me ajuda aqui um pouquinho? Eu fiz uma dinâmica, né? Que eu queria o seguinte, vou deixar uma aqui e vou deixar uma aqui. Pode ficar sentadinho, acho que vai dar. Só que eu quero que você, se você puder sentar aqui, por favor, senta aqui, por favor, só para você me ajudar na dinâmica. Né? Cadê o Renato? Só para gente, eu quero que você coloque essa folha virada, essa parte para Renata e essa parte para você. Então, isso aí. Renata, só que você tem que ficar meio desgueio aí, só na ponta. Não. Peraí. Eric, isso aí, ó. Eu quero que... Isso. Eu queria o seguinte, você é o... Estava com saudade de você, que bom você ter vindo. Tudo bem? Eu queria o seguinte, Magno Pai, né? Magno Filho, tem o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo vai agir aqui. Tem Pai, tem Filho e tem Espírito Santo. Eu queria que vocês, tanto Renato quanto Magno Pai e a esposa, falassem para mim, que número que você está vendo que eu pus na mesa? Número 6. Você está vendo o quê? 9. Como pode? Renato, você está vendo o quê? 9. E você, Renata? Como é que pode isso, gente? É a mesma folha, o mesmo número. Por que eles estão vendo diferente? O que está acontecendo? Tem alguma coisa. Isso é o seguinte, quando a gente está em lados opostos e a gente quer que prevaleça a nossa posição, todo mundo tem uma visão, né, uma concepção e um entendimento das coisas. Isso é natural, é real e é certo.
Não está errado. Só que tem uma coisa. Para a gente, em todas as coisas, para que dê certo, nós temos que estar do mesmo lado. Nós precisamos caminhar com a mesma visão, com o mesmo propósito. Você fala assim, esses dias eu estava orando e falei para Deus, por que as pessoas vêm e vão embora? Ele falou, porque as pessoas não têm o mesmo propósito, Cleiton. Não adianta você querer forçar algo que é a natureza das pessoas. Deus tem um propósito para cada um diferente, mas desde que todo mundo esteja na mesma visão, no mesmo propósito. Se não tiver, não adianta, não vai ter o que nós fizermos humanamente para que isso aconteça. E nós não temos força, nós não temos poder nenhum. Essa é a verdade. Nós não somos nada debaixo do sol, né? Nós viemos do pó e a gente vai voltar para o pó. Só que tem um Deus, tem um Jesus Cristo e tem um Espírito Santo que faz todas as coisas por nós. Essa é a grande diferença. E a hora que a gente recebe e aceita, isso tudo muda. Eu queria agora que a senhora, que está mais fácil para sair, vem aqui do lado do Magno e fica aqui do lado dele. E Renata, fica você do lado do Renato e vira a folha bem para cá, assim, um pouquinho para... Não, ao contrário, Renatão. Isso, mais um pouquinho, isso. E eu queria que vocês falassem para mim o que agora? Casal, vocês estão vendo o quê? Número 9. Mesma coisa? A mesma coisa. Tá. Renato e Renata, vocês estão vendo o quê? Por que isso? Porque vocês decidiram, em algum momento, um ceder para o outro. Você fala assim, quem está certo ou quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Tem Deus no meio. Você tem que falar assim, Deus, Espírito Santo, mostra para mim aonde está a divergência. Por que nós não estamos fazendo a coisa certa, da maneira certa, no momento certo? Porque nós estamos com visões diferentes, motivações diferentes, entendeu? Vontades diferentes. A hora que você, ou um ou outro, porque no meio cristão e espiritual, alguém tem que ceder. A gente não cede um para o outro, nós cedemos para que o Espírito Santo venha operando em nós e fazendo a transformação. É isso que a gente precisa entender. Deixa o Espírito Santo. Eu pediria para vocês hoje, para que vocês abram o coração, a mente, o entendimento, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do Espírito Santo. Eu falei, é um estudo, não é uma pregação. Eu não sou pregador. Eu estudo, vejo o que Deus fala comigo e compartilho com vocês. É só isso, tá certo? Mas esse só isso é tudo na palavra, porque a gente vai começar a ver como o Espírito Santo, desde onde ele opera, como ele opera, em que tempo e o que ele faz em nós. E a gente tem que se abrir para isso. Amém? Amém. Vamos lá. São 355 folhas. Eu falo que Deus é muito soberano mesmo, né? Você vê, eu tinha botado tudo no computador, tudo prontinho, eu esqueci o computador. Mas eu, como sou das antigas ainda, eu sou um dinossauro, né? Eu trago no papel. Né? Eu queria agora que vocês prestassem bem atenção aqui em mim. Ó. Vocês sabiam que uma das coisas mais importantes que hoje existe em cada um de nós, que toda empresa quer, todos nós temos e todo mundo quer. Vocês sabem o que é? Todo mundo quer. No meio corporativo, no meio espiritual, no meio dos relacionamentos, nós temos uma coisa, todos nós temos, que todo mundo quer. Alguém quer sugerir alguma coisa? O que você acha que nós temos, que todo mundo quer? Amor, tudo bem com você? Inteligência. Mãozão. Vai lá, pode falando, vai, todo mundo. Honestidade. Honestidade. Tá, o que mais? Não, mulheres. Que? Atenção. Porque tudo que você fizer, se você tiver um tiquinho de atenção, eles já, se for para vender alguma coisa, 80% está vendido. Se for para atrair a tua atenção, 80% da atenção você está. O João sempre falava o seguinte, João, quando a gente ouve, lê e escuta, quantos por cento a gente tem de atenção? Não tem lugar possível. Mas você falava muito isso para nós. Você falava que 75%, quanto mais ou menos... Vou pesquisar. Tá bom, obrigado. Mas o João era o... E eu não esqueço disso, porque ele falava muito isso. Né? Mas isso é uma verdade. Quando você ouve, lê e escreve, é claro que você vai guardar muito mais. Né? A mente, ela trabalha isso e usa isso para nós. Né? Agora eu queria o seguinte de vocês, mas presta atenção, ouve e leva lá para o coração e depois vocês podem me responder algo que eu vou perguntar. Vocês conhecem o Espírito Santo? Isso é para cada um. Você conhece? Como você se relaciona com o Espírito Santo? O que o Espírito Santo é para você?
E outra, o que Jesus falou sobre o Espírito Santo? Pensa um pouquinho, vai lá, busca as informações, porque ele fala que todo conhecimento está dentro de nós. Todo conhecimento. Tá certo? Eric, quer falar alguma coisa? Pode. Aqui é, ó, João Alfredo, por favor. Voltando. Você só lê 10%. Olha, lê. Quando você ouve 20%, quando você escreve, só com 80%. Poxa vida, você vê só lendo 10%, o que a gente guarda de 10%? Né? Agora, eu queria o seguinte, ó, lá pro fundão agora, ó, lá pro fundão. Quem poderia me falar bem rapidinho de uma ação ou uma experiência que teve com o Espírito Santo? Por favor, Jenny. Eu fui curada esses dias pelo Espírito Santo do problema do meu intestino. Glória. Podemos dar um glória a Deus aí, porque isso é... Mais alguma coisa? Mais alguma? Quem? Quem? Poxa vida, será que é só isso que teve esse ano inteiro? Eu já tive. Que, Marcos? Última vez, né? Eu achei uma coisa que estava perdida e o Espírito Santo me mostrou onde estava. Ó, eu vou contar, eu vou tomar liberdade. Nós estávamos orando pelo Norberto para ele ser aposentado. O que aconteceu, Norberto? Com todos os direitos, aquilo que parecia impossível, aconteceu, né? Eu falo assim, eu sou um exemplo disso, eu caí com o avião e não morri. Então, nós temos inúmeros, só que a gente não lembra dessas coisas. O que Deus fez até aqui. Porque quem fez? Foi Ele, não foi nós. Né? As pequenas vitórias, a gente acha assim, mas espera aí, eu preciso de um algo maravilhoso, né? um trovão, um raio. Não, nós precisamos de coisas cícios tranquilo. Deus fala que vem no cício tranquilo, nas coisas simples das nossas vidas, que fazem toda a diferença. Tá? Quem é o Espírito Santo? Na Bíblia, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, sendo Deus em essência, igual ao Pai e ao Filho. Ele é Deus, né? Ele é descrito como um ser pessoal, com mente e vontade. Não apenas uma força, uma influência. Estou sentindo, é etéreo, é esotérico. Não, é real. É real, tá? Em sua missão, a sua missão é guiar, consolar, confortar, capacitar e ensinar os fiéis, além de dar testemunho de Cristo e revelar a verdade. Tá? Ele trabalha nas vidas das pessoas para a santificação e a conexão com Deus. Se a gente não tivesse o Espírito Santo, a gente se perderia. Né? Por isso você vê, nós temos a firmeza de ser cristão e saber que existe uma promessa e eu posso me firmar nessa promessa, porque existe uma palavra que é verdadeira, que é viva, que é eficaz. Né? Quem é o Espírito Santo? Né? Por que eu vou andar um pouquinho rápido? Porque no final eu quero fazer algo que nós fizemos aqui, que foi uma coisa assim maravilhosa. Mas maravilhosa, foi de Deus. Nós começamos a interceder e Deus fez um milagre. Né? O Felipe depois pode até me ajudar nisso. Tá certo? Então é o seguinte, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. Tá? Não é uma coisa eterna, é pessoa. Né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele fala, ele ouve, ele ensina, ele ama, ele guia e ele ajuda. Se a gente for lá em Hebreus, não precisem abrir, tá certo? Eu quero caminhar, mostrar para vocês, porque nós temos uma sequência. Então assim, tá? Lá em Hebreus 3:7 e Efésios 4:30 e em Atos 16:7, fala, confirma que ele é uma pessoa, tá certo? Ele é divino, tá? É coigual ao Pai e ao Filho, eterno, onisciente, onipotente e onipresente. E eu acrescentaria um que eu vi que eu gostei muito, uni-amor. De um pastor Magu, ele sempre falava que Deus era uni-amor, e é uma verdade. Né? Chamado de Deus, está lá em Atos 5, 3 e 4, co-criador, está lá em Gênesis 1 e 2, e intercessor, está lá em Romanos 8, 26 e 27. E ele é soberano. Tá? Não é uma força, mas uma pessoa divina que age segundo a vontade de Deus. Então, isso que é legal, né? Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, altamente conectados, para cada um fazendo aquilo que é necessário, mas é um. Ele é trino, mas é um. Né? Vamos entrar um pouquinho, só na linha do tempo, como é que o Espírito Santo agiu desde Gênesis até Apocalipse.
né? Porque como nós estamos estudando Gênesis, tudo começa, né? Tudo começa, tudo na palavra em Cristo, em Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, tem início, meio e fim, né? Nada fica solto, nada fica sem ponta, nada, poxa vida, o que vai? Não, tudo. Nós temos a certeza de tudo que vai acontecer. E em Apocalipse é a confirmação de tudo que foi falado. O Velho Testamento, o Novo Testamento confirma o que foi no Velho, né? Porque nós estamos falando da lei, depois vem a graça, e depois vem Apocalipse fechando tudo, falando de tudo que vai acontecer e a finalização de todos os tempos. Tá certo? Mas vamos lá, em Gênesis, só para a gente ver como o Espírito operava. O Espírito é apresentado como poder criador que pairava sobre as águas. Haja luz. Puf, né? Então, tudo que Deus falava, o Espírito Santo agia. Então, você vê, a pessoa de ação de Deus e de Jesus Cristo é o Espírito Santo. E ele é para nós a mesma coisa nas nossas vidas. Ele deve ser, ele tem que ser essa força. E nós vamos entender isso, porque ele que vai nos sustentar, ele que nos direciona, é ele. Não tem outra coisa, sem ele nós estaríamos perdidos, né? Primeiro, os patriarcas, lá nos patriarcas, nós estamos falando de Adão, nós estamos falando de Noé, nós estamos falando de Abraão. Age como agente de poder e profecia, guiando e revelando a vontade de Deus. Então, em cada momento tem um porquê. O agente está ali operando, né? Muitas vezes invisível, né? Não demonstrado, e outras vezes muito demonstrado, né? Depois nós entramos em Êxodo. Nós estamos falando de Velho Testamento, tá? Ainda. Atua na construção do tabernáculo, no recebimento da lei e na capacitação dos líderes. Depois nós vamos lá para o reino de Israel, né? O Espírito capacita reis e profetas, como Davi, Samuel, para governar com sabedoria. Você fala assim, como é que eles conseguiram fazer coisas que pareciam impossível? Ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós também fazemos coisas que parecem impossíveis, né? Você fala assim, você está passando por uma dificuldade, fala, eu não vou aguentar. A hora que você entrega, o Espírito Santo assume e as coisas começam a mudar, né? Lá mineiro nós falamos, nós não dá conta, não vamos dar conta do trem. Dá conta, porque o Espírito Santo assume. A hora que eu decido entregar, é a mesma coisa do 9 e do 6. A hora que eu mudo de lado e que eu entendo que eu preciso entregar para o Espírito Santo, não é um para o outro. Não é fazer aquela guerra de força dentro de casa. Ah, o meu marido manda mais que eu mando mais. Não existe isso. Deus não falou que um andaria na frente ou atrás do outro. A gente anda que jeito? Um ao lado do outro, né? E a nossa intercessão, quem que é? É Deus, o Espírito Santo, né? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Depois nós entramos aos profetas, o Espírito é o poder de inspiração em Elias, Isaías e outros que anunciaram a vontade de Deus. Então, tudo tem. Aí nós entramos no Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento, o Espírito Santo agiu? Concepção e nascimento de Jesus. Abre para mim, alguém aí rapidinho, Lucas 1,35, só para a gente ver. Lucas 1,35. E quem achar pode ler, por favor. Depois eu queria um outro que já visse Lucas 3,22. Então Lucas 1,35, Lucas 3,22. Já? E um terceiro depois, Atos 2. Só um pedacinho ali. 1,35? 1,35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então você vê, olha o que aconteceu, como o Espírito Santo age. Que poder, né? Batismo de Jesus, lá em Lucas, desce sobre ele no Rio Jordão, marcando o início do seu ministério. Lucas 3,22. Quem achou pode ler. Bonzinho, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como uma pomba, e ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, contigo e tenho comprazido. A primeira igreja, o Espírito é enviado após a ascensão de Cristo e capacita os apóstolos. Esse não precisa ler porque seria inteirinho, o Atos inteiro, ele fala sobre isso, né? Demonstra isso. Depois nós temos os Atos dos Apóstolos, que guia a igreja, promove crescimento espiritual e realiza milagres. Depois nós vamos nas epístolas, né? Ensina, consola,
produz frutos espirituais. Está lá em Gálatas. Quem gostaria de ler para mim? Gálatas 5, de 22 a 25. Você vê, presta atenção, poder. Nós estamos falando que a grande explosão, o dínamo, né, a dinamite de Deus e Jesus Cristo é o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vocês acham que por nós mesmos a gente conseguiria ser bom? Fala a verdade. Ser bom. Nós temos isso em nós. A nossa natureza é caída, nós temos que lembrar disso. Nós somos resgatados das trevas para a luz, né? Teve um preço que foi pago. Cristo teve que pagar esse preço para que a gente pudesse estar aqui hoje, glorificando Ele, aprendendo dEle, né? Porque a nossa natureza é ruim. Nós somos. Eu oro todo dia de manhã e falo assim: Senhor, me esvazia de mim mesmo. Senhor Deus, eu não sou bom, eu não sou nada, né? Senhor, cada momento que às vezes vem no meu coração, você é isso, eu não sou. Né? É Deus em mim que faz alguma coisa, porque pelas minhas próprias forças eu não poderia ser nada, né? É graça, é pura graça e misericórdia de Deus. E lá em Apocalipse ele fecha falando: o Espírito Santo é o poder que fortalece os santos em tempo de tribulação. Todo tempo, se a gente for olhar em todo tempo, o Espírito Santo está operando, está atuando, está nos fortalecendo, está nos levantando, está nos ensinando, está nos livrando, né? Nossa, eu estive vendo esses dias os vídeos de livramento, eu falei: meu Deus do céu. É você que é um profissional da área, você magno, que corre risco, muito mais, né, aberto que todos nós, como Deus protege, como Deus guarda. Porque tem aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, né? Depois, se a gente tiver a oportunidade, vocês vão ver um vídeo que eu vou mostrar, que como as coisas, o natural reflete no espiritual e o espiritual reflete no natural. E a gente vai ver isso, vocês vão ver a pessoa falando isso, vocês vão ver que coisa interessante. Vamos lá, eu queria agora que alguém, você irmão, lê para mim Atos dos Apóstolos, de 1 a 21, por favor. Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 21. Prestem atenção. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Continua, até 21, por favor. Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Amém. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Aleluia. Você vê que maravilha o que Deus propiciou para nós, o que Deus nos entregou de graça, um Espírito Santo que faz todas as coisas por nós. Agora, se a gente olhar a segunda parte, tem um monte que não vão querer, não vão entender. Por quê? Não, será que ele está bêbado? Será que está cheio de mosto, de vinho? Né? Mas é 9 horas da manhã, como é que pode? E isso acontece conosco. Quando a gente vai levar a palavra para aqueles que estão com o coração endurecido, é isso que eles recebem. Né? Fala, mas será que isso é verdade? Será que isso tem fundamento? Será que isso vai fazer alguma transformação? Será que isso tem embasamento? Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Como a gente não conhece a palavra, a gente endurece o nosso coração. E outra que a gente faz é brincar com a palavra de Deus. Mas isso é sério. Eu estava assistindo, foi interessante, que 3 pessoas estavam assistindo o mesmo filme. Renato, pelo menos, estava falando sobre um filme, né? Gospel. O Guilherme estava assistindo outro e eu estava assistindo outro. Eu estava assistindo o Apocalipse, né? O Renato me passou um outro filme e o Guilherme outro. Mas foi interessante que eu estava assistindo o filme e uma coisa que me chocou muito, né, foi o seguinte: na hora que estava acontecendo aquela transformação no mundo, que aparentemente para todos é uma aberração, um absurdo, né? Pessoas estavam acontecendo o quê? A roupinha ficava e sumia. Roupinha ficava lá bonitinho, com tudo. E as preocupadas, vendo que as lojas estavam desabitadas ou sem as seguranças e tudo mais, ia lá roubar bens pessoais. Olha para você ver como é que é a mente das pessoas. O que ele está preocupado em bens pessoais? Esse é o maior problema nosso, é a gente se deixar levar pelos bens pessoais e perder a oportunidade de Cristo operar em nós. Porque a hora que a gente se enche de bens materiais, não sobra espaço para Cristo. Não estou falando que é errado, nada disso. Eu estou falando que cada coisa tem o seu lugar. Você vê, as pessoas, todo mundo subindo para os céus, os cristãos, os rendidos ao Senhor. E as pessoas pegando televisão, pegando geladeira, pegando joia. E estavam ali, eles não entenderam. Os outros subiram, eles ficaram. Né? E outra coisa, aí vai a mocinha lá, fala com o pastor, né, ela desesperada, a mãe dela e o irmãozinho sumiram, o pai dela voando no avião a X, né, lá em cima, porque ele duvidava, a esposa falava de Jesus para ele falava, você está absurda. Tanto é que ele arrumou um caso, né, foi ter um caso com a aeromoça e mentia para a mulher, tirava, a hora que ele chegava no aeroporto, no estacionamento, ele tirava a aliança, ele era um homem livre, ficava e coabitava e fazia tudo com ela, né? Só que o Senhor sabe de todas as coisas. E na hora que ele teve o problema, que essa moça e ele tiveram o problema, porque a mocinha também não acreditava. Fala, mãe, você é louca. Falar para a mãe, né? Porque ela fazia faculdade, a mãe teve, né? O pai e a mãe proporcionaram para ela ficar letrada, né? Ela estudar. Ela fala, mãe, você é louca. Isso é absurdo isso. Isso não existe. Deus não existe. Que loucura. Você fica perdendo tempo com isso. E a mãe foi. Pum. A filhinho foi. Porque as crianças são de Deus. Todas vão. Então assim, todas vão porque são de Deus, né? Ela foi no hospital, os bebezinhos todos, não tinha um, mas tinha algumas outras pessoas. E aí, mas o que me chamou a atenção, ela foi no pastor e falou, pastor, como é que o senhor pode estar aqui? O senhor não pregava a palavra, o senhor não estudava, o senhor trazia para nós a palavra e falava de Deus, de Jesus Cristo, por que o senhor está aqui, o senhor não subiu? Ele falou assim, porque eu era muito letra, eu não tinha o Espírito, porque o que vivifica, o que muda a nossa vida e o nosso relacionamento é o Espírito, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa imagem bonitinha, essa casca, Márcia usa uma coisa que eu sempre preguei, como
casa caiada, pão bolorento, não era isso que você fala? Oi, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A gente tem que ter muito cuidado, nós não estamos brincando, gente. Isso é muito sério. É muito sério. Cada dia, eu tenho pedido perdão para Deus pela minha, sabe assim, arrogância, soberba, achar que eu sou alguma coisa, que, poxa vida, que eu posso ser melhor que os outros, que eu estou orando para Deus, tira de mim. Né? Eu sei de onde eu saí e eu sei aonde eu quero chegar. Amém. Né? Não é coisas desse mundo que vai me prender, nem vai alegrar a minha vida. Tá certo? E outra coisa, outro dia eu tive com um rapaz e ele falou para mim, Cleito, eu tenho um vazio. Eu era cristão, caminhei 5 anos com Cristo e agora estou no espiritismo. O que você acha? Você vê, cortando cabelo e tudo mais, você tem que, né? Deus faz, vai usar. Eu saí lá de Valinhos, fiquei procurando 10 barbeiros, achei um que, né, aceitou. Eu falei para ele assim, é verdade, a gente tem um vazio. Aí contei a minha experiência de vida com ele, da minha transformação que Deus tem feito e tudo mais. Em nenhum momento com soberba ou altivez, porque eu estava dentro de mim amargurado, sabe assim, porque era assim, eu falo, puxa vida, né, às vezes a gente conta com, nossa, eu sou o cara, eu tive experiência. Não, eu orando para mim, falei, Deus, de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor fez comigo, que misericórdia que o Senhor teve de mim, né, porque se não fosse o Senhor, não estaria aqui hoje, era para mim ter morrido em diversas vezes, e o Senhor cuidou e amou. E aí ele falou assim, por que existe um vazio dentro de nós? E eu fui perguntar para Deus, né? Falei para ele que eu voltaria lá, então expliquei para ele, mas eu falei, Deus, fala para mim, por que o Senhor deixou um vazio aqui em nós? Ele falou, pelo seguinte, Cleito, você lembra que eu tirei uma costela de Adão e fiz o quê? O que ele fez com a costela? Fez o quê? O que era Eva? Uma ajudadora idônea. Para quê? Para ajudar Adão. Foi isso? Aí eu falei para ele assim, Deus, espera aí, se o Senhor tirou uma costela de Adão, tá faltando uma em nós. Em vez de 24, nós temos que ter 23. Camila vai me ajudar aí, né? Vai lá, doutora, prega o rei aqui, ó. Presta atenção aqui, vamos lá. E aí eu fico imaginando o seguinte, nós temos homens 23 e você tem 24, Camila. Você é mulher, as mulheres têm 24. Aí Deus falou, não, todos têm 24. Eu falei, mas como assim, Deus? Mas o Senhor tirou. Ele falou, não, eu tirei o físico, mas eu coloquei o espiritual. Cleito, a hora que você encontra Cristo, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, aquela pecinha que faltava, pluga aqui, ó. Tuf! Aí eu não fico mais com o vazio, eu começo a ser preenchido com unção, com a graça do Espírito Santo de Deus. Olha o que ele falou para mim. Eu falei, Senhor, só o Senhor para falar um negócio desse. Né? Eu não tenho maturidade, eu não tenho... Porque, você vê, preencher a gente, só o Espírito Santo. Por que as pessoas estão ricas, cheias de poder e estão vazias? Porque não tem o Espírito Santo em si. E vai caminhar errante. Uma coisa que o pastor Francisco, a pregação do pastor Francisco para mim foi assim uma clareza. Olha o que ele falou. Você sabia, quando a gente fala assim, como é que pode um homem, um ímpio, prosperar? Claro que pode, olha. Ele vai prosperar nesse mundo. Esse mundo de quem é? De Satanás. Ele vai prosperar, vai fazer coisa, vai plantar, vai colher, vai tomar sol, vai fazer tudo, que nem nós. Porque Deus falou o seguinte, que Ele mandaria chuva sobre os bons e sobre os maus, sobre os ímpios e os servos dele. Então, o que Deus está falando é o seguinte, quando a gente olha para o irmão e fala assim, nossa, como é que ele está próspero, dá aquela, sabe aquele coisinha no coração, poxa vida, como é que ele pode estar próspero, eu não estou, como é que ele está com o carrão, eu não estou, como é que ele está benzão, eu não estou, né? Eu trabalho tanto, faço tanto, né? Talvez eu faça mais que ele, a gente acha isso, né? Mas é errado. Não, prosperar não é errado, irmãzinha. O problema é o seguinte, como você prospera? Com Deus ou sem Deus? Essa é a grande diferença. Porque quem prospera sem Deus, ele vai prosperar, vai ter bens, vai ter tudo. Só que ele não vai ter a verdadeira paz que só Cristo tem. A paz que excede todo entendimento. Porque ter paz é uma coisa boa. Eu já vivi em tempos de guerra e de aflição. Já vivi muito. Quando eu era gerente em Marília, em Franca, era uma guerra. Só para vocês entenderem. Lá domina o espiritismo e a maçonaria. Tá? Mas assim, eu chegava na cidade, nossa, parecia que eu entrava numa guerra. E eu orava. Nós tínhamos um grupo em casa que eu fiz. E a gente orava. E Satanás queria me pegar. Todo mundo queria me pegar na cidade. O regional, eu fazia uns negócios, dava certo, ele falava, como? Nunca ninguém deu. Era uma agência que estava 6 anos fechada,
Ninguém queria ir para lá. Todos os gerentes que foram para lá foram mandados embora. Só para você entender onde eu fui. Olha o campo. Eu fui e Deus começou a... Em 8 meses eu reverti a situação da agência. Todinha. Montei equipe, próspera, vendendo, todo mundo feliz. E olha o que Deus faz. Um amigo meu, o Márcio, que foi gerente meu aqui na Campos Sales, gerente administrativo, chega lá uma mocinha loira, toda linda, bonitinha, e falou assim, Sr. Clay, eu tô tentando trabalhar, o senhor chegou agora novo, estou tentando trabalhar num banco faz acho que uns anos, e ninguém me dá uma oportunidade. Falei, senta aqui, bem, vamos conversar, conta a tua história para mim. Ela começou a contar, eu falei, não pode parar. Ela falou assim, eu sou filha do Márcio, filha da Nilce e do Márcio. Eu falei, peraí, que você está falando o quê? O Márcio? Ela falou, Eu falei, o Márcio é meu amigo, meu irmão, como é que ele tá? Morreu. Eu falei, Nilce, eu peguei você no colo, bem, aqui na Campos Sales, na Moraes Salles. Ela falou, você tá brincando, seu Cleiton. Eu falei, bem, você é filha do Márcio e da Nilce, morou em Campinas. Ela falou, sou. Eu falei, não, você tá brincando. Eu falei, agora eu entendi por que eu vim para cá. Você está contratada. O currículo dela era excelente, tá? O currículo excelente. E não tinha. Eu falei, Deus preparou para ela ver a mão de Deus operando através da minha vida. Contratei, ela foi um desempenho fantástico. E a hora que nós descobrimos, nós começamos a chorar, eu e ela, na mesa, na frente, todo mundo, nós começamos a chorar. Eu falei, não posso. E a mãe dela morreu. Olha só para você ver. O pai morreu, a mãe morreu, ficou ela e o irmãozinho, ela cuidando do irmão, desempregada. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Então, como é que pode alguém em sã consciência achar que isso pode acontecer, que é natural? Fala, não, com essa ideia, Cleiton, com essa ideia. Eu chamo de cristocidez. Tem um propósito, Deus vai mover a gente, né? Muitas vezes a gente não entende a função, a posição e aonde Deus quer nos levar, mas Deus tem um propósito. Né, Norberto, eu tive uma visão do teu genro e da tua filha, tem um propósito para eles, tá? Depois eu vou compartilhar com você e com eles, ok? Estava orando e Deus me falou isso. Tem um propósito lá. Não é aquilo que ele está achando, é outra coisa, tá? Mas glória a Deus. Eu queria agora, o Guilherme, você aí que é possante também, eu queria que você lesse para nós, por favor, João 14, de 16 a 18. E depois um outro irmão vai ler João 14, de 25 a 27. Nós estamos quase terminando, tá? Pode ficar tranquilo, que o nosso negócio aqui, pois nós queremos unção. Isso, por favor, Guilherme. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Para quando, Guilherme? Para ontem, para hoje? Sim. Sempre. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Olha que preocupação de Deus Jesus Cristo, né? Você vê, Ele vai, mas Ele deixa, porque Ele sabe que a gente não ia conseguir. Nós íamos nos perder no caminho. A gente gosta de atalho, a gente gosta de facilidade, a gente gosta do novo, do bonito, e isso tudo atrai a nossa mente, o nosso coração, e a gente dispersa e sai facilmente. O mundo nos atrai de uma maneira, né? E é interessante, eu estou assim... A gente vai caminhando, vai estudando porque a palavra, pedindo misericórdia de Deus, e eu estou vendo que nessa idade que eu estou, aquilo que era importante já não é tão. Tá? Muitas coisas que eu achava que era imprescindível já não são imprescindíveis. São só legais, são só bacanas, mas eu não dependo delas para viver. Eu vivo sem ela como eu já vivia no passado. Só que a gente tem, assim, essa necessidade de ter o que Deus não falou para a gente ter, de ter o que verdadeiramente a gente não precisa, que muitas vezes pode ser um peso. Muitas vezes nós podemos estar carregando coisas que Deus não falou para a gente carregar, né? E o Chico pregou sobre isso, que a gente tem uma hora que a gente tem que fazer o quê? Entrega, libera, né? Lembra de Maria lavando os pés de Jesus? Foi Maria que lavou com... Chico, por favor, me ajuda? Maria. Né? O que ela fez? Ela pegou o nardo de alto preço, 300 denários na época, que era caríssimo, e fez o quê? Lavou os pés de Jesus, enxugou com o quê? Com cabelos.
Por quê? Porque ela entendeu a insignificância dela e a grandeza de quem estava na frente dela. E é isso que muitas vezes a gente não entende. A gente não entende que essa oportunidade que a gente tem da palavra, de conhecer a palavra para ser transformado, né? A gente desdenha, joga em segundo plano. Ah, mas eu tenho uma festa, eu vou na festa primeiro. Você está perdendo a oportunidade. Depende, muitas vezes, eu já vi isso na minha vida. Eu vou falar da minha vida, o que eu vivi, o que eu tenho acontecido comigo. Às vezes, eu deixo de fazer alguma... Eu aprendi o seguinte, tem alguma coisa, a Márcia fala, Cleiton, vamos fazer tal coisa? Eu falo assim, né? Vamos imaginar que tem um culto e tem um negócio para me escolher que é legal. Uma festona, coisa boa, né? De graça, all inclusive. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e falo, Senhor, o Senhor quer que eu vá nesse lugar? É para mim ir, para mim estar com a minha esposa, com a minha família lá? Se o Senhor falar que eu vou. Se o Senhor falar que vai me usar lá, se o Senhor tem um propósito, eu vou. Se o Senhor falar não, eu aceito, tá tudo lindo. Antigamente não. Eu marcava as coisas antes, só comunicava a Márcia. Agora não. Agora, o que eu faço? Eu falo, Márcia, o que você acha? Será que a gente tem que ir mesmo nesse lugar? Nós temos um propósito. Nós temos sempre o seguinte, Deus é a prioridade, tá? A palavra, a verdade é a prioridade. As outras coisas encaixam na minha agenda tranquilamente. É que nem lá no meu trabalho. Às vezes o Márcio fala, Cleiton, mas nós temos uma reunião... Desculpa, queridão, essa já está reservada. Ah, mas o grupo das meninas é quinta-feira. Não, mas eu já tenho, você desculpa. Ah, mas nós vamos para São Paulo para o evento... Desculpa, queridão, já está marcado, você não está entendendo. A minha prioridade é Cristo. Não é a empresa, as coisas que fornecem para mim o que eu preciso, é Cristo. Tudo vem dele, é provisão dele, tá? Amém. Vamos lá. Vamos. Isso aí, por favor. Quem poderia? 25, 26 e 27. João 14, 25, 26 e 27. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Pai, que enviará em seu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dor como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem o atemorize. Você vê que coisa maravilhosa. Aqueles insights de sabedoria, de inteligência que você tem, que ninguém teve, quem concede a nós é o Espírito Santo. Não é nosso. Você fala assim, aquele cara é um QI maravilhoso, ele saiu de Harvard, ele tem inteligência. Deus usa essas pessoas e dá para eles conhecimento, dá sabedoria, em todas as áreas de negócio, todas. Só que Deus dá com um propósito, para ele reverter e mostrar, para glorificar o nome dele, eles invertem. Aí eles glorificam o próprio nome. Né? Porque eles querem coisas desta terra. Lembra que eu falei, todo mundo subindo, o mundo acabando e as pessoas preocupadas com os bens materiais? É isso que eu estou falando. Né? Se a gente entender que tudo é por ele, para ele, é graça. Né? Se a gente entender isso, a gente começa a mudar um pouquinho. Tá? Eu queria falar para vocês só uma coisa. O que é Paráclito Consolador? Né? Porque a Bíblia fala nisso, né? Que Jesus pede ao Pai um Paráclito Consolador. É aquele que consola e intercede. Do grego, paráclitos. Pode ser traduzido como consolador, defensor, mentor, auxiliador ou advogado. Eu digo para vocês o seguinte, se vocês querem um mentor, não busca desse mundo não, busca em Cristo, busca no Espírito Santo, ele é mentor. O restante é tudo pecador, natureza caída, mentiroso, enganoso e nada de bom tem. Aparentemente pode até ter. Eu fui no evento que, nossa, subiu lá uma sumidade, 8 milhões de seguidores. Eu falei, nossa, essa é para arrebentar, eu tenho que aprender alguma coisa com ela. Fiquei em silêncio, prestei atenção em tudo, anotei tudo, né? E aí eu falei, agora eu preciso de uma palhinha, eu vou lá conversar com ela. Ah, eu vou, você acha que eu vou perder? Aí cheguei para ela, me apresentei e tudo mais, e eu falei para ela, me diz, conta um pouquinho da sua vida para mim. Ah, meu irmão. A hora que eu cheguei perto dela, ela não era a realidade que ela demonstrava. Tá? Já assim, só na caricatura você via os olhos fundos, aquela massa cobrindo, né, a olheira e tudo mais. Eu olhei bem dentro dos olhos dela e falei para ela assim, você está feliz com tudo isso? Ela não me falou nada. 8 milhões de seguidores, tá? 50 mil de cada apresentação, 50 pau. Pô, gente, faz 3 no mês, 4... Né? Não sei se vocês acham isso pouco ou muito, eu acho muito, né? Mas ela, assim, não respondeu.
Eu dei um abraço nela, bem caloroso, e abençoei ela e fui embora. Falei, o que eu posso verdadeiramente tirar de uma pessoa dessa? E outra, usando algumas coisas da Bíblia. Isso que é o pior, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Você vê, quando nos ajuda, a palavra da Bíblia nos ajuda a ter ascensão, ter motivação nesse mundo, eles usam. Agora, para transformação, não querem. Não querem, porque a palavra é viva e eficaz, a palavra é para fazer transformação, é mudança de rumo, né? Nós estamos indo para o abismo, para o precipício. O que Deus quer fazer conosco? Mudar, conversão. O que significa conversão? Mudar você de direção, né? É mostrar o centro para você, o alvo, que é Cristo, né? E depois, a palavra espírito. O que é a palavra espírito? Em hebraico, ruá, e pneuma no grego. Pode ser traduzida para o português como 3 palavras: vento, sopro e espírito. Por isso que muitas vezes você vê na Bíblia que o vento, falando do sopro, falando do espírito, né? O sopro de vida, Espírito Santo, né? O vento, um cício tranquilo veio. Quem quer o cício? Muitas vezes ele pode vir num vento impetuoso também. Pode. Atuação do Espírito Santo. Criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está em Gênesis 1 e 2. Sopro de vida. O Espírito é o sopro de vida que Deus derrama no homem. Gênesis 2, 7. Capacitação. Ele capacitou pessoas como José, os artesãos do templo, reis como Saul, Davi, para as missões. Isso está lá em Gênesis 41, 38 e Êxodo 31, 3. Tá? E depois tem os profetas, né? O Espírito repousava sobre os profetas, juízes e reis, inspirando suas palavras e ações. Você vê, a Bíblia não diz que toda a inspiração da palavra veio através de quem? O Espírito Santo. Você vê, a nossa vida deveria ser também pautada e conduzida por essa motivação, né? Por essa inspiração, né? Por quê? Porque quem inspira a gente, né? Deus concede vida para nós de manhã, a gente levanta, mas quem inspira, quem nos conduz, quem nos sustenta no dia a dia é o Espírito Santo. Porque eu não sei vocês, mas se a gente olhar, o dia a dia nosso tem sido uma luta sem igual. Não tem sido fácil. Parece que cada dia está piorando, está ficando mais difícil, né? Antigamente a gente saía, caçava um leão, matava ele, boa, hoje nós estamos caçando 2, amarra um, deixa para o outro dia um leão, né? Depois vai buscar mais 2 leões. A coisa tá brava, gente. Você fala, não está fácil. Mas quem tem nos sustentado? O Espírito Santo. É graça dele. E você pode ver, o maná não falta, né? Você vê, o maná caía todo dia. Qual que é o dia que não caía maná para eles? No deserto. 40 anos. Olha só para você ver como é interessante. Todo dia eles tinham que ir lá buscar o maná. Todo dia. É assim com a palavra de Deus. Se eu não entrar na presença de Deus e não me revestir da armadura, da graça e da unção de Deus, eu estou desprovido e eu estou sem alimento. Todo dia você pega o alimento. Somente num dia não precisava. Qual que era, Meire? Por quê? Porque era o dia do descanso. E aí Deus, na sua infinita graça, Ele falava, você pode colher hoje na sexta-feira manazinho, também para o sábado. Agora, se guardar, o que acontecia? Por que estraga? Para a gente voltar para Ele. Todo tempo. Nós precisamos voltar para Cristo, para Deus, todo dia, todo tempo. Agora, tem hora que Ele vai falar para vocês assim, entra no meu descanso. O maná eu vou te dar. E olha, enquanto a gente está dormindo, Deus pode estar operando. Pode não, Ele está operando, né? Eu já tive tempos que eu falava assim para Deus, eu estava tão cansado, falava, Deus, eu vou dormir, cuida dos meus negócios, precisa fechar isso, precisa fechar aquilo, Deus, eu não estou aguentando, eu estou cansado. Ajuda, Deus. Eu dormia assim, mas era impressionante. Às vezes eu levantava, um cliente levantava, Cleitão, aquilo que você me passou está fechado, tá? Estou de acordo, pode fechar. Eu falei, não pode ser. Deus, eu estava dormindo, estava. É isso que acontece, né? O Espírito Santo na Bíblia é chamado por vários nomes. Eu peguei alguns. Espírito de Deus, está em Gênesis 1, 2. Espírito do Senhor Deus, Isaías 6, 61, 1. Espírito da verdade, João 16, 13. Espírito da vida, Romanos 8, 2. Consolador, João 14, 26. E tem mais, vida, não, é uma infinidade. Porque como ele está desde Gênesis até Apocalipse, e ele é
Deus conosco, né? Então ele participa de tudo, ele está em tudo, tá? Por que nós precisamos do Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos entender a vontade de Deus, converter-nos verdadeiramente ou viver uma vida guiada pelo amor. A gente não tem poder. Eu posso vir aqui, recebo a palavra e falar assim, eu quero ser convertido, eu sou convertido. Se não tiver a unção e a graça do Espírito Santo, é a mesma coisa. Quando você vai estudar a Bíblia, se você lê ela como um livro, ela vai ser um livro normal, vai ser um livro. Agora, se tiver unção do Espírito Santo, tem revelação, tem vida. Ele fala que a minha palavra é viva e eficaz. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo, é Ele que dá o entendimento, é Ele que dá o intelecto, é Ele que clareia, é Ele que fala o que é verdadeiramente você precisa ouvir naquela palavra. Quem já teve a percepção seguinte, de você ler o mesmo versículo, capítulo e versículo, e Deus falar diferente com você? A mesma palavra. Quem teve? Levanta a mão só para me saber. Você vê, olha, e é verdade, porque a palavra, como ela é viva, ela vai encaixar exatamente na tua necessidade, né? E interessante, você pode ver, quando você faz um bom depósito, por que é importante ler a Bíblia, estudar e fazer um bom depósito? Porque a hora que você precisar, Deus vai e pega exatamente aquilo que está lá dentro da sua mente, que vai te trazer esperança, alegria, e vai te sustentar na adversidade. Naquela hora que você está mais caído, você está mais para baixo, que você acha que tudo vai dar errado, vai desabar tudo, ele fala assim, caia o meu lado e 10 mil à minha direita, mas você não será abalado, porque eu estou contigo. Eu falei que eu estaria com você até os últimos dias. Amém? Pois é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos capacita a entender e produzir os frutos do Espírito. Além disso, sem a sua presença, estaríamos perdidos, incapazes de nos afastarmos do medo, da covardia ou da escuridão e trevas. Você sabia que, esses dias eu estava ouvindo um pastor, ele falou o seguinte, que é uma covardia nossa a gente não ter coragem de se entregar a Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É uma covardia, é ser covarde. Por quê? Porque tem que tomar posição. Né? Você vê, todas as vezes que você tem que tomar uma decisão, você precisa tomar uma posição, né? Às vezes é duro, é triste, né? É a mesma coisa. Muitas vezes dentro de casa, eu como marido, como cabeça da minha casa, eu tenho que tomar uma atitude. Se a minha esposa falar algo que eu não goste, que eu não ache que está correto, eu vou chegar nela e vou falar, dói meu coração? Claro que dói, vou falar com amor, porque ela é a parte mais frágil do nosso relacionamento, mas eu vou falar. Eu não posso deixar de falar, entendeu? Eu fui numa empresa outro dia e o cara me fez uma pergunta e eu falei para ele, você quer a verdade? Você quer que eu fale? Mas eu vou falar a verdade, você pode não gostar. Ele falou, pode. Eu orei baixinho e, sabe? Senhor, misericórdia, Senhor, de repente o que eu vou falar vai quebrar todo o negócio aqui. E eu orei e falei para ele. E ele começou a chorar, um empresário rico pra caramba, começou a chorar, me abraçou, português, começou a abraçar, Cleiton, você trouxe a palavra de Deus para mim, eu precisava ouvir isso. Eu falei, meu Deus do céu, olha para você ver a nossa responsabilidade. A gente não tem noção muitas vezes o que Deus quer fazer conosco, como Deus quer nos usar através nós. Primeiro ele faz em nós e usa a gente como canal, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas recebam a palavra que é necessário. Né? Você vê, se a gente não tivesse o Espírito Santo, a gente estaria em trevas, morto, fedendo, né? E nem perfume francês resolve, viu, gente? Funções do Espírito Santo: dá testemunho do Pai e do Filho, revela e ensina a verdade, orienta as pessoas nas decisões, protege de perigos espirituais, aquilo que a gente não vê. Eu lembro a Ana Maria, um dia chegou em casa, nossa, um ônibus quase me pegou. Eu estava num lugarzinho assim, o ônibus, foi isso, Ana Maria? Um ônibus, não sei na onde, quase pegou você, acho que chegou quase um tiquinho passar, e ela falou, nossa, eu tive um livramento. Então, é isso mesmo, né? É coisas que a gente vê e coisas que a gente não vê, né? Orienta as pessoas nas decisões, protege de perigos espirituais, transmite dons espirituais, consola, acalma e dá esperança, e santifica e confirma a nossa fé. Então, tudo isso o Espírito Santo faz em nós e para nós. Como o Espírito Santo trabalha? Está finalizando, tá? Mais uma. Salvação. Une o crente a Cristo e sela a sua redenção. Isso está lá em João 16:8, 2 Timóteo 1:14. Regeneração, que é a transformação de dentro para fora, aquela cura que a gente precisa.
cria uma nova natureza espiritual. Está lá em Tito 3,5. Consolação e ajuda. Consola e fortalece nas dificuldades. João 14, 16 a 26. Quando você fala assim, eu não aguento, eu estou sofrendo demais. Todos nós vamos sofrer? Vamos sofrer. Cada um de uma maneira, cada um em seu tempo. Mas nós vamos sofrer. Porque esse é o tratamento de Deus, é o aprendizado que a gente precisa para ser transformado e para Deus operar em nós. Porque se não tiver sofrimento, não tem a oportunidade de Deus operar, a gente se render, se humilhar e na presença de Deus falar, Deus, eu preciso do Senhor. Porque nós somos coração de pedra. Ele transforma no coração de carne, porque é tratável. Se for de pedra, não tem tratamento, só de carne, tá? Ensino, guia na compreensão das Escrituras, 1 Coríntios 2, de 10 a 13, convicção, convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8. O Espírito na vida cristã, capacitação e dons, guias nas decisões, unidade e comunhão e frutos do Espírito. E uma coisa que Deus me falou que eu achei muito legal depois no final, vou falar para vocês. O Espírito Santo é o ser divino que habita no crente e realiza a obra de Deus. Salvação, transformação e santificação. Sem eles, não adianta. Na nossa força, não adianta. Eu posso ser um católico, né, fervoroso, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus operando na salvação, na transformação e na santificação, desculpa. É que nem Deus falou para mim, o menino estava indo lá no Espiritismo. Deus falou para ele, fala para ele, vai lá agora, você volta e fala para ele o seguinte, aonde ele está me procurando não vai me encontrar. Ele pode ficar lá, mas não vai me encontrar lá. Eu vou ter que voltar a cortar o cabelo essa semana, eu vou lá falar isso para ele. Porque não adianta. E nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser mentirosos. A gente tem que ter coragem de falar a verdade em amor. É isso que Deus fazia conosco, todo o tempo. Quando ele mostrava o pecado, ele não estava fazendo acusação, estava dando oportunidade para a gente pedir perdão, voltar para ele, né? É o Consolador prometido, o poder que guia, ensina e fortalece a igreja. Por meio dele vivemos a presença real de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Irmão, eu queria que vocês repetissem comigo. Isso aqui Deus falou comigo, eu gostei muito. Eu queria que vocês repetissem comigo. Deus Pai por mim. Deus Pai por mim. Deus Filho comigo. Deus Filho comigo. Deus Espírito Santo em mim. Deus Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Deus Pai por mim. Deus Filho comigo e Deus Espírito Santo em mim. Trindade inteirinha em nós. Dependência total. Eu queria agora mostrar um videozinho para vocês rapidinho, porque eu chorei, eu fiquei quebrantado, eu glorifiquei a Deus, porque isso chama-se intercessão. A hora que a gente une em fé, Deus opera. E outra, a oração é o caminho mais rápido que chega ao trono de Deus. Quando Deus rasgou o véu, né, Ele deu acesso direto para nós através da oração. Nós podemos chegar a Deus através da oração. A oração tem um poder que a gente não tem noção, né? Porque a palavra diz que nós não sabemos interceder como convém, mas o Espírito Santo pega e com gemidos inexprimíveis Ele leva o Pai e Ele intercede por nós. Nós não temos poder, mas Ele tem. Ele é a intercessão entre nós e Deus, entre nós, Deus e Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a intercessão entre nós e Jesus Cristo e Deus. Ida e volta. Ele tem, né, uma via de mão dupla. Ele vai, leva e retorna. Eu vou botar esse microfone aqui para que saia um pouquinho mais de amor. Vamos ver se vai dar. Senão, o Felipe vai poder falar, né, tudo que ele está pegando até informações precisas, agora que beleza. Para ele falar, para nós compartilhar, porque o FIC me mandou isso. Foi de Deus, Felipe. Não é o Cleiton. O dia que nós intercedemos aqui, Deus operou. É diferente. Essa é Olívia. Olívia, Iris e Felipe têm pedido para a gente orar, colocar em oração. E nós estamos orando por ela. E na sexta-feira, o pastor Francisco fez aqui uma vigília de oração. Nós viemos aqui, oramos por ela. E depois, no culto que o pastor Francisco estava fazendo, eu pedi um momento, eu tive uma visão com a Olívia. O que eu vi a Olívia? De rosa e com uma touquinha rosa. Por que eu vi isso? Porque ela tinha acabado de sair da
quimioterapia. Eu não sabia, eu não conheço Olívia, eu nunca vi Olívia, o Felipe e a Iris que tem trazido para nós, e nós temos orado para a Olívia. E eu, como amo criança, eu acho que Deus aprove, né? Mostrar naquele momento a Olívia. Eu vi a Olívia aqui, né? De rosinha com a touquinha, e aí Deus falou, une em oração. Vamos! Olha o que ela está falando, olha o mal, olha o mal. Olha o mal. Mas olha o que ela fala. Jesus, 2 anos. Ó, estava na UTI, numa situação complicadíssima. Não comia, não bebia, não estava defecando, não estava fazendo nada. Isto. Ela está vendo o mal e está vendo Jesus. O mal não pode entrar. Só Jesus, ela fala. O mal não pode entrar. Só Jesus pode entrar. Você vê, isso, gente. O pastor Francisco fala assim, é que nós não temos consciência, nós temos visão, né, daqui para cima. Ó. Nós somos rasos. Né? Por isso que aquele povo usa o kippá. Porque até aqui sou eu, daqui para cima é Deus. Né? E é verdade. Nós não vemos. Eles falam que as crianças, o Renato, eu até compartilhei com o Renato, acho que ele falou, as crianças são mais sensíveis, né? Então as crianças, como são mais sensíveis, muitas vezes vê coisas, né? Vê o mal quanto o bem. Por isso, assim, de todo o meu coração, longe de mim fazer qualquer coisa para magoar o coração de vocês, peço perdão antecipado se alguém eu magoei em algum momento, se eu falei alguma coisa, porque às vezes eu sou um pouquinho pesado na minha comunicação, é uma verdade, mas eu peço perdão aos irmãos. E eu vi lá no meu prédio o dia do Halloween. Meu Deus do céu, uma vozinha descendo com uma criança toda enfeitada de monstrinho, de coisa. Eu falei, Senhor da glória, ela, e bruxinha, não sei. E eu falei assim, por que a senhora fez isso com essa criança? Ela falou, não, porque ela é uma bruxinha do bem. Não existe bruxa do bem, não existe Satanás do bem, não existe diabo do bem, é só do mal, gente. Existem 2 coisas, bem e mal. O pastor Francisco pregou isso, começou lá da saída do Jardim do Éden, né? 2 caminhos. Né? Caim de um lado, depois 7 vem restaurando tudo para fazer o bem, né? Então você fala, existe o mal? Existe. Onde começou? Lá. Existe o bem? Lá também. Então agora você escolhe, o que você quer? Agora você fala assim, eu quero ficar em cima do muro. Você já está no mal, queridão. Pode ficar tranquilo que você já escolheu. Então, o que eu falo é o seguinte, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo, a Débora me mandou, o satanista que criou o Halloween, ele falando assim, que maravilha, agradecendo Satanás, porque que maravilha, pelo menos um dia no ano as mães e as avós vão entregar as crianças para mim. Nossa, eu fiquei quebrado com aquilo, sabe? Eu vou fazer assim, eu vou sentar com os padres, nas católicas, padre, por que o senhor não prega isso? Por que o senhor não fala essa verdade para o povo? Que ser um dia de Halloween, ele falando, o satanista, falou, um dia pelo menos no ano, a mãe e a avó, né, os pais e os avós vão me entregar a criança. Eu falei, meu Deus do céu, Deus tem de misericórdia de nós precisamos. Né? Então, para fechar, a gente precisa interceder. Eu queria que a gente, viu, pastor Francisco, a gente entrasse agora com assim, uma oração de intercessão para cada situação. Né? Porque eu creio que o Espírito Santo está aqui, né? Ele preparou o terreno, foi que nem o Eric falou, o Senhor prepara o terreno, depois ele coloca o homem lá, depois ele dá graça e sabedoria para que o homem usufrua de tudo isso. Eu acho que Deus preparou esse terreno hoje para nós. Né? Ele preparou o terreno, colocou o homem e agora ele vai dar a oportunidade da gente abrir o nosso coração e entregar para ele. Fala, Senhor, eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado. Me tira da minha arrogância, da minha soberba, de cada coisa, cada um sabe o que existe dentro de nós que precisa ser lançado fora, precisa ser transformado, precisa ser curado, precisa ser liberto. Né? Então, é assim que Deus opera. Outro dia, só para fechar, no nosso grupo, a Claudinha acabou de chegar do Rio de Janeiro. Né? Glória a Deus pela vida da Cláudia, por estar conosco lá, é uma alegria, viu, Cláudia? Né? E nós estávamos orando, intercedendo, e uma irmã abriu o coração e falou de um problema que ela tinha, que ela estava carregando isso há muitos anos. E Deus deu a revelação para a Cláudia, e a Cláudia falou com ela. O Espírito Santo operou e ela falou. E era isso mesmo. Era o que nós estávamos orando.
Você vê, a Cláudia tinha chego, não conhecia, não sabia, mas Deus usou. Pode usar? Pode. Se a gente estiver do mesmo, volto lá, para fechar. Se a gente estiver do mesmo lado, vendo o mesmo número, o mesmo espírito, a mesma fé e o mesmo propósito, Deus vai operar? Vai operar. Pastor Francisco, por favor. Aleluia, glórias ao teu nome. Aleluia, Jesus. Não pode falar. Não pode falar. Amém. Queria convidar os irmãos a ficar em pé. Eu creio que cada um aqui tem um pedido. Amém. Amém. Eu estava ouvindo o Cleito ali, me veio à mente alguns pedidos no meu coração. E eu queria convidar você a ter em mente agora esses pedidos. Vamos clamar ao Senhor, amém? E eu queria dizer algo para vocês. Deus cura. Amém. Amém? Creia nisso. Deus ouve e faz um milagre. Amém? Senhor, o Senhor conhece cada um de nós aqui. Eu fico tão maravilhado quando no Evangelho o Senhor diz que mesmo quando um cabelo cai da nossa cabeça, o Senhor dá conta. Senhor, o que é um fio de cabelo da minha cabeça? E o Senhor dá conta. Por isso eu vejo, Senhor, que muitas vezes algum de nós aqui possa ter chegado aqui com uma preocupação, ansioso por alguma situação durante a semana, algumas questões que precisam acontecer. E, Senhor, eu quero fazer uma oração ousada aqui agora, Pai. Ó Espírito Santo, eu rogo por milagres. Senhor, ainda que tudo ao nosso redor diga o contrário, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio, nós cremos, Pai. O Espírito Santo de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar o curso natural das coisas. Eu creio que o Senhor pode fazer o sol parar, o tempo parar. Eu creio que o Senhor pode abrir a água para a gente passar a seco. Eu creio que o Senhor pode fazer o paralítico andar, o cego ver. Eu creio que o Senhor pode trazer a vida aonde está morto. E nós, com muita fé, nesta manhã, Senhor, queremos rogar a Ti, ó Espírito Santo, faz milagres aqui nesta manhã, Senhor. Ó Espírito Santo, vai visitando cada coração aqui, cada pedido, Senhor, cada pedido que tem sido levantado aqui nesta manhã, Senhor. Nós queremos rogar a Ti, ó Espírito Santo, rogamos o milagre, rogamos a cura, rogamos, Pai, restaura aquilo que está morto, Senhor. Restaura aquilo que está quebrado, Senhor. Restaura aquilo, Senhor, onde os nossos olhos não alcançam, Senhor. Restaura, Senhor. Pai, nós cremos, Pai, porque o Senhor tem nos chamado a andar num caminho sobremodo excelente, Senhor. Ainda que pareça ser um caminho apertado, difícil, mas é um caminho que conduz à vida, Senhor. Por isso nós rogamos a Ti nesta manhã, vida Zoé, vida plena, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, eu quero rogar pelo meu amigo Fonseca, Senhor, aquela cirurgia tão difícil que ele realizou ali, Senhor. Restaura suas forças, Pai. Foi falado aqui sobre o sopro do Espírito, Senhor. Ah, Espírito Santo, sopra sobre a vida do Fonseca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, esse servo é um servo que abre sua boca para evangelizar com muita graça, Senhor. Pai, que essa enfermidade não seja um impedimento, Senhor, mas restaura a sua respiração, Senhor. Restaura por completo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Colocamos a Olívia no teu altar. Sim, ó Deus. Passa por completo, Senhor Deus, a cura, a restauração, não só da Olívia, mas de toda a família dela. Nós cremos, Senhor Deus. Colocamos também o Livres no teu altar, que está na UTI, Senhor Deus. Ele é teu servo. O Senhor possa estar visitando ele, falando com ele, curando o Livres, como se for da tua vontade. O Senhor é Deus, que prevaleça a tua vontade em nome de Jesus Cristo. Amém. Colocamos a dona Norma no teu altar também. Amém. Senhor, venha fortalecendo os joelhos trôpegos dela, Senhor Deus. O Senhor fortaleça ela no Senhor. O Senhor possa estar visitando a dona Norma nesta manhã, se revelando a ela, tocando, quebrantando, para que ela possa confessar os seus pecados, abrir o coração, para que o Senhor possa fazer toda a transformação necessária. O Senhor é Deus, o Senhor tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, nos unimos a Ele, Pai. Amém. Senhor, eu rogo por cada família aqui representada, Senhor. Eu rogo pelas finanças, Pai. Senhor, abençoa as finanças dos irmãos, Pai. O Senhor sabe, Senhor, que muitas vezes, Pai, há dificuldades, Pai. Há necessidades, Pai. E nós queremos rogar a Ti, Senhor. Abre as portas do céu, Senhor. Eu clamo por prosperidade, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa. Senhor, Tu sabes ali a necessidade do Gilberto, Senhor. Eu rogo a Ti, Pai, ouve, Pai, a oração do Gilberto. O Senhor sabe a necessidade do Renato, Senhor, eu rogo a Ti, Pai, abençoa o Renato, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Tu sabes as necessidades do Felipe, Senhor, e eu peço a Ti, Senhor, abre as portas, Senhor. Tu sabes as necessidades do Felipe Russo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quantos irmãos necessitando de um milagre na área financeira, Senhor, e nós